Também quero estar chamando a irmã Flávia. Ela me procurou, que quer testemunhar. Palmas para Jesus, meus irmãos. Receba a serva do Senhor com as palmas. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Então, eu queria compartilhar a visão que eu tive aqui no culto quarta-feira. Foi muito lindo. Podia até ter falado isso quinta-feira, né? Mas guardei comigo isso. Não ia contar para ninguém mesmo. Daí, ontem, nós estávamos com Ponta Grossa, com o meu esposo Jairo, e comentei com ele, sabe? Da visão que eu tive aqui. Ele ficou maravilhoso, já mandou mensagem para o pastor Flávio, né? E eu contei para o pastor Flávio, tudo, né? A visão que eu tive aqui. Foi assim, quarta-feira aqui no banco, eu não estava muito bem. E até foi mesmo o irmão Gilson que estava pregando no culto. Daí ele estava pregando no culto assim e eu não estava muito bem. Daí o irmão Gilson saiu assim e foi tipo orar, né? Junto com o irmão Gilson tinha um anjo do lado dele. E ele passou do meu lado. Eu falei assim, Deus, faça com que esse anjo toque em mim. E o anjo não fez nada comigo. Ele foi, orou, voltou, o anjo junto. E nisso, antes de o irmão Gilson sair com o anjo, eu vi um monte de anjo aqui no púlpito. Anjos, coisa mais linda. Eu fiquei ainda mais admirada com os anjinhos. Anjinho tão pequenininho, sentado aqui, ó. Aqui em volta, assim, dessa área aqui que tá aqui o som. Que eu perguntei ao pastor, ali, aquele adesivo que tá no som é parecido com o céu. O pastor, assim, com o céu, né? Tem mais o céu. Eu falei assim, pastor, tá uma coisa mais linda. Os anjinhos pequenininhos tocando harpa aqui. Monte de anjo aqui, monte de anjo. Anjo. Eu fiquei mais impactada quando o pastor Flávio estava orando e pediu pra gente vir na frente. Eu vim. Só que junto com o pastor Flávio tinha um anjo, coisa mais linda. Tinha mais ou menos uns 3,5 metros, 4 metros, junto com o pastor Flávio. E ele carregava uma tipo espada. A espada era muito linda. É um amarelo assim que não tem como te explicar que tipo que é aquele amarelo. Brilhava. E o anjo tava assim com aquela espada. Então, tipo assim, de posição assim de guarda. Onde o pastor Flávio ia, aquele anjo estava junto com ele assim. O pastor Flávio dá um passo assim. E aqui no chão, era a coisa mais linda de ver. Tava tudo brilhoso aqui. Brilhoso. A igreja inteira, assim, sabe? Tava aquele brilho. E quando o pastor Flávio orou para mim, ele pediu para a irmã Gisele colocar na mão assim na minha barriga. Ela colocou. E eu senti a presença do anjo tão forte ali junto com ela. Eu não conseguia fechar o olho para mim tipo, orar. Eu estava assim, cabeça baixa, assim, e só olhando aqueles anjos aqui. Eu não conseguia fechar o olho de tão lindo que estava aqui, mas eu fiquei tão impactada com aquele tamanho daquele anjo junto com o pastor Flávio e aquele anjo acompanhando o irmão Gilson. Quando o irmão Gilson ia do lado do irmão Gilson, aquele anjo com você. É tão lindo de ver, irmão Gilson. Tão lindo mesmo de ver. Então, assim, e o pastor Flávio fez um vídeo na quinta-feira, né, com os moradores de rua. E eu não vi aquele vídeo. Eu não vi o vídeo. Não vi o vídeo. Fui ver ontem à noite o vídeo. E vi aquele vídeo e apareceu as Bíblias. Daí o meu esposo Jairo queria saber como é que os anjinhos estavam. Com aquela corona na cabeça, assim, era flor. Só que eu não sabia explicar como que era aquele tipo daquela flor para ele. E ele insistindo, mas como é que é a flor? Assim, eu não sei como te explicar. Eu vi o vídeo e justamente na Bíblia, da mulher que tem aquela coroa, os anjinhos estavam na cabeça. Eu falei assim pro Jairo, olha aqui, ó. E eu não tinha visto o vídeo. Eu já falei, mas você viu esse vídeo do pastor? Você não vi. Fui ver ontem à noite o vídeo. Esse tá aqui, ó, na Bíblia. Eu não tinha nem visto a Bíblia. Não vi a Bíblia.
da mulher. Não vi, né? Aquela rosa, não tinha visto, eu não tinha visto. Eu parei o vídeo, voltei, olha aqui, ó. Parei e mostrei para ele, ó, Jairo, tá aqui. A coroa dos anjos que você queria tanto saber, tá aqui na Bíblia. Em volta, é a coisa mais linda. Os anjinhos tudo tocando harpa. Uns grandes, assim, com as harpas grandes, os outros pequenininhos. Tava lindo, lindo, lindo aqui. Muito lindo. E aquele anjo enorme junto com o pastor Flávio. Então era isso que eu queria compartilhar com os meus irmãos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Que maravilhoso, né, meus irmãos? Não tem preço, né? O testemunho que a irmã acabou de contar. Ela tinha me falado, né? E aí ela falou, será que eu testemunho isso, irmã? É um testemunho? Posso testemunhar? Eu falei, amém. Se Deus te mostrou, é porque é para você testemunhar para a igreja. Ela falou que quando o anjo, ele se colocou em posição com a espada, assim, quando ele relava a ponta da espada no chão, a igreja ficava tudo iluminada, o chão. É isso, né, irmã? Olha isso, meus irmãos. Quando o anjo encostava a espada no chão, clareava tudo o chão. Glória a Deus, aleluia. Isso é maravilhoso. Saber que nós vamos contemplar isso no céu quando chegarmos lá, meus irmãos. Aquele que for fiel até o fim, aquele que não desistir das lutas aqui na terra e perseverar até o fim, obedecer os mandamentos, obedecer a palavra do Senhor, vai poder contemplar a glória do Senhor Jesus Cristo quando chegarmos até no céu. E lá nós vamos cantar o hino da vitória. Lá nós vamos adorar o nosso Senhor Jesus Cristo para todo sempre. O Senhor vai enxugar todas as nossas lágrimas. E não haverá mais pranto, não haverá mais tristeza, não haverá mais morte, não haverá mais luto. Vai ser tão maravilhoso, meus irmãos. Mas nós temos que permanecer firmes aqui nessa terra. Não olhar para as dificuldades, não olhar para o defeito das pessoas, mas tentar olhar, enxergar a qualidade que cada um tem. Porque se nós for olhar só o defeito das pessoas, ninguém presta para nós, meus irmãos. Mas olha a qualidade que a sua irmã tem, que o seu irmão tem. Tenta enxergar, tira as vendas dos seus olhos. Aleluia, glórias a Deus. Vamos amar mais uns aos outros como o Senhor mandou. Vamos nos dedicar mais à obra do Senhor. Vamos fazer a vontade dEle. Vamos tirar tempo de oração, tempo de leitura da palavra, meus irmãos, porque o tempo está se findando. Não deixe para você fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Se você pode fazer o bem para o teu próximo, faça enquanto há fôlego de vida, porque depois não vai dar tempo mais. Se tem alguém passando fome, vai lá e ajude. Supla a necessidade daquele irmão se você tem condições, porque naquele dia você vai estar frente a frente com o Todo-Poderoso, e Ele vai falar para você: é pecado aquilo que você poderia ter feito para o teu próximo, mas você não fez. Meus irmãos, eu sei que o tempo já foi, né? Já era para mim ter passado para o pregador, mas eu ainda tenho um testemunho para contar, meus irmãos, e eu quero contar. Eu não vou deixar passar, eu não vou deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje. Certa noite eu me deitei, orei e deitei, e quando eu estava passando por um sono, eu escutei uma voz, e essa voz era de Jesus Cristo. Eu escutei a voz, acho que duas vezes que eu escuto a voz de Jesus em alta voz, não dentro de mim, mas em alta voz. Eu escutei uma voz que falava assim comigo: minha filha, hoje eu irei te arrebatar até o inferno. E eu acordei assim, mas porque eu acordei com a voz que Ele tinha falado para mim. E eu falei: não, Senhor, eu não quero ser arrebatada até o inferno, porque eu creio que o inferno é real. E voltei a dormir, peguei naquele sono assim, bem gostoso aquele sono. Quando eu estava passando para o sono, eu escutei de novo: eu vou te arrebatar, e eu vou te arrebatar. Como quem diz, Ele quis mostrar para mim que é Ele que mandava e não é eu. É Ele que tem que fazer a vontade dEle na minha vida e não eu. Não as minhas vontades. Ele não tem que me obedecer, eu é que tenho que obedecer a Ele. E nisso, meus irmãos, quando Ele falou isso daí para mim, não deu tempo nem de dizer que sim, nem que não. Eu já senti que a minha alma saiu do meu corpo rapidamente. Eu não muitos testemunhos que eu escuto, né, que um anjo pegou para a mão e foi. O meu foi diferente. Quando
Eu só escutei que ele falou: eu vou te arrebatar, eu preciso e vou te arrebatar. Eu já me vi num lugar escuro. E já me vi numa sala quadrada igual essa igreja aqui. Só que era uma sala bem maior do que isso daqui, que não tinha nem dimensão. Que o inferno, ele é muito grande, meus irmãos. Milhares e milhares de almas caem lá todo o tempo, a cada segundo caem almas lá. Porque muitas almas não querem fazer a vontade de Deus. Então está descendo milhares e milhares de almas. Nesse momento, almas descendo para lá, meus irmãos. Almas rebeldes, que um dia o evangelho chegou até ele, mas não quiseram dar ouvido à palavra do Senhor. E aí, meus irmãos, quando eu me vi naquela sala ali, eu vi um homem que ele estava nessa posição. Eu fui andando assim, e ali eu parei. E quando eu me vi assim, tinha um homem que ele estava nessa posição. E de dentro de um buraco saía lamas e lamas. Mas era uma lama bem grossa, assim, como se fosse água de fossa, mas ela era bem grossa, igual um mingau. E ele era obrigado ele ficava com a boca aberta, desse tamanho. A boca dele era gigante, gigante. E tinha um demônio atrás dele, e ele era obrigado a comer toda aquela lama, assim, ó. Ele fazia assim, com a boca aberta, e ele era obrigado a comer toda aquela lama que vinha. E eu não conseguia enxergar muita coisa. Mas quando veio, eu não sei se era o anjo ou se era Jesus, que chegou, se aproximou, clareou bem aquele lugar, e eu pude contemplar aquele homem comendo toda aquela lama. E eu falei assim, em pensamento eu falei: Senhor, o que esse homem faz aqui? Quem é esse homem? E Jesus falou para mim: esse homem, minha filha, era um milionário, um homem muito rico lá na terra, que ele tinha muitas condições de ajudar o pobre, o necessitado, o que não tinha condições para nada, mas por orgulho, ambição, egoísmo, ele está aqui. E aí, meus irmãos, quando terminou de falar isso, ele me transportou rapidamente. Eu não vou dizer que fui transportado, porque eu não sei. O sobrenatural de Deus é uma coisa que a gente mal consegue contar, meus irmãos. É só quem vive para saber como é. Assim, rapidamente, eu já fui parar num outro lugar, numa rua. Foi muito rápido, assim, ó, um estralar de dedo. Por isso que a volta de Jesus vai ser um piscar de olho. Você não vai ver nada, não vai enxergar nada. Quando você vê, ou você já vai estar no inferno, ou você já vai estar salvo. Então, meus irmãos, eu me vi naquela rua, era um asfalto, e aí tinha uma guia assim, e tinha uma árvore ali na calçada, aquela árvore em cima da calçada, e estava uma noite bem tenebrosa, uma noite muito escura, uma noite meio que assombrada assim, uma noite triste. Sabe quando a gente perde alguém da família, que você olha para todos os lados assim, uma angústia, sabe? Ali eu estava sentindo aquela angústia. E tinha um morador de rua sentado debaixo daquela árvore, naquele meio fio. E ele estava com a cabeça bem assim, ó, sentado assim, com a roupa toda rasgada, toda suja. E eu falei para o Senhor, Senhor, quem é aquele homem que está ali? E ele falou para mim: esse daí é um morador de rua, aonde aquele homem poderia ter ajudado, mas ele negou ajuda por orgulho, ambição e egoísmo. Ele deixou de ajudar o teu próximo. E a última palavra que ele falou para mim foi assim: é pecado aquilo que você poderia ter feito para o seu próximo, mas você não fez. Também leva à condenação. Quando ele falou condenação, minha alma voltou com tudo assim, ó. Eu fiz assim, olhei para todo lado, eu falei: meu Deus, eu tive um sonho. E eu peguei e bati com tudo no Flávio, que ele estava do meu lado. Eu falei: Flávio do céu, eu tive um sonho. Ele falou para mim: não, Gisele, você não teve um sonho. Você acabou de deitar na cama, você ainda ia passar por sono. Você teve um arrebatamento. Então, meus irmãos, Jesus, ele é maravilhoso. A partir daquele dia, meus irmãos, eu comecei a amar mais o meu próximo. Quando eu olho um morador na rua, eu não julgo, mas eu tento ajudar ele, porque eu sei que dessa terra eu nada vou levar, dessa terra nada é
meu. Eu quero as coisas do céu. Eu luto para me ganhar o meu terreninho lá no céu, para me morar lá, porque lá é eterno. Mas aqui no chão que você pisa não é seu. O sapato que você usa para pisar nesse chão, ele não é seu. Nada é seu aqui, meus irmãos. Por isso, nunca deixe de fazer nada. Tudo que você possa fazer para o teu próximo, você faça enquanto há fôlego de vida. Se você tem 2 blusas e eu tenho um precisando, doe para ele. Se você tem 2 cobertas, doa um para ele. Vai lá, faz a tua parte, porque é assim que Jesus nos ensinou. Ele nos ensinou a amar o próximo, mas não só amar de boca, mas amar com as suas atitudes. Porque se o amor estiver verdadeiramente dentro de você, você vai se compadecer do teu irmão e você vai estender a mão e vai ajudar ele. Não importa qual a situação, não importa se ele é um drogado, não importa se ele é um alcoólatra, não importa se é uma prostituta. Ajude sem olhar quem. Não queira julgar, mas queira você pegar na mão e levantar, para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Porque aqui no meio de nós, meus irmãos, no meio de nós aqui, não tem um santo. O único santo foi Jesus Cristo, ainda mataram ele ainda. E se ele viesse hoje, então ia matar muito mais rápido ainda, meus irmãos. Aqui não tem nenhum santo. Todos nós aqui tivemos um passado podre. Podre. Se você está aqui nesse banco, convertido hoje, na doutrina de corpo, alma e espírito, é no falar, é no andar, é no deitar, é lá na rua, é porque um dia você teve um passado podre, e alguém foi usado, Deus usou para pregar o evangelho para você. E pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo, você deu ouvido e está aí no teu banquinho hoje, podendo glorificar o nome do Senhor. Nós temos que reconhecer, meus irmãos, que nós somos falhos, que nós somos pecadores, e que se não fosse a misericórdia do Senhor, não estávamos aqui. Nós estávamos consumidos. Se não fosse a misericórdia do Senhor, hoje nós não existiríamos para contar esse testemunho que eu estou contando aqui, meus irmãos. Palmas para Jesus, glória a Deus, pois só Ele é digno, meu irmão. É só Ele que é digno, meus irmãos, de toda glória, de todo louvor, de todo testemunho. Se fosse para me testemunhar o que Deus fez, quando eu abandonei todo o meu pecado, as práticas do pecado, que eu estava naquele lamaçal do pecado, se for me contar as coisas que Deus já fez na minha vida, eu ficaria a noite inteira aqui, meus irmãos. Tanto que a hora já passou, né? Peço que os irmãos vão ficar em pé, meus irmãos. Glória a Deus. A presença do Senhor está muito forte hoje aqui, meus irmãos. E aquele que abriu o coração vai enxergar coisas espirituais, vai sentir coisas espirituais e vai testemunhar no próximo culto. Glória a Deus. Eu quero estar passando já por irmão Anderson também, né, para estar fazendo a colheita, a oração das ofertas. E se você sentir